Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa desta manhã. Estamos aqui iniciando mais uma vez o nosso estudo de cada sábado, Café Teológico para você que sempre nos acompanha. Seja muito bem-vindo neste momento, nesta manhã um pouco fria ainda aqui em nossa cidade. Estamos aqui em Canguçu, marcando 9 graus agora. Já esquentou um pouco mais depois de uma semana bastante fria aqui na região sul do país, e você que está comigo nos acompanhando, vamos sim nos aquecer o nosso corpo com o nosso cafezinho de sempre. Estamos aqui sendo acompanhado por esse maravilhoso café, você já sabe disso, que já pode também pegar o seu aí, e também junto com isso a sua Bíblia. Nós vamos estudar hoje mais uma vez, mais um salmo no dia de hoje. Você acompanha aí o nosso estudo, não deixe de também sentar e parar e tirar esse momento para que você possa crescer junto comigo no conhecimento da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a todos que estão chegando aí para esse estudo nesta manhã. Abraço a Reginalda Duarte Miller, que está chegando aí. Nós queremos mais uma vez sempre instigar você para que juntos possamos estudar mais um pouco, mas também que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. E eu convido você a compartilhar esta live aí com sua igreja, o seu departamento, lá no WhatsApp, enfim, no seu feed, como você quiser. É importante você fazer isso neste momento. Eu quero fazer isso agora, você que nos acompanha, faça isso agora e você compartilha aí com os seus também esta live para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus, que neste momento nós queremos aqui estudar com você. E já disse, vai abrindo aí a sua Bíblia no Salmo de número 59. Pega a sua Bíblia, acompanha a leitura, cada versículo pausadamente, um a um. Vamos trazer para você mais uma vez o Salmo de Davi, que traz aí um conteúdo sobre aquilo que ele passou no seu reinado como rei, muitas vezes sendo perseguido por muitos inimigos, e a conclusão sempre podemos dizer é a mesma. Ele se apega ao Todo-Poderoso, e por isso que Davi nos ensina a vencer as batalhas da vida, se apegando àquele que nos convida a buscar ele e a também convidá-lo para um relacionamento. Vamos lá então, um abraço àqueles que estão chegando aí. Nós queremos lembrar mais uma vez, você que nos acompanha, a revista Pense Nisso é o nosso carro-chefe aí para que você também não somente tenha assinatura, mas leia os conteúdos que a cada trimestre nós dispomos na revista. Você que já é assinante, muito obrigado. Você que ainda não é assinante, assine lá no site pensionisteológica.com, ou comigo, ou diretamente no WhatsApp da Pense Nisso, que é o 53999014822. Apoie os trabalhos de missão que fazemos diariamente através das redes sociais, da nossa web rádio, que está 24 horas no ar, dos trabalhos de capelania hospitalar e prisional, bem como também o devocional diário, que hoje já foi compartilhado mais uma vez. Você que pode ler logo mais a mensagem diária, que também compartilhamos nas redes sociais, está lá no Instagram, está lá no WhatsApp, está no Facebook aqui da revista teológica Pense Nisso. Vamos lá então. Quero mais uma vez lembrar, nesse friozinho, nada melhor que um bom café para que você também possa se aquecer e apreciar de um café e estudar a palavra de Deus. Esse é o privilégio que temos. Quer receber um café de qualidade, experimentar essa maravilha? Chama, que eu vou te entregar onde você estiver, tá bom? Café Caigê, lá do Espírito Santo. Um abraço ao povo que nos ouve, nos acompanha sempre lá do Espírito Santo. O Café Caigê é produzido lá pela família Krause Gerink, ali em Três Pontões. Abração àquela família lá que sempre está conosco apoiando aí. Você adquirindo o Café KG juntamente conosco, você tem a oportunidade de fazer o que? Aproveite e também faz missão apoiando os trabalhos do portasabertas.org.br, que é um trabalho da instituição em prol, auxiliando, apoiando com ajuda humanitária, social e espiritual aos irmãos perseguidos por esse mundo afora. 10% para essa instituição, então não deixe de apoiar. Adquira o seu café comigo ou lá na nossa loja, ou também você pode adquirir esse café direto lá no Instagram. Chama lá no direct do Frutiniço Café, certo? É isso aí, vamos juntos então. Pegou sua Bíblia, já pegou seu café? Abraço a Cláudio Externo Wolf, está conosco. Abraço, bom dia. Bom dia também a Fernanda Marilene.
Bom dia para você aí. Vão compartilhando, meu povo, é muito importante. Proteção divina contra inimigos. Esse é o título do salmo que nós queremos estudar hoje. Eu já disse mais uma vez, esse salmo é uma súplica, uma oração de um homem, provavelmente um rei, que é Davi, pedindo a Deus que salve também o seu povo. E este salmo ele se divide em duas partes. Primeiro é uma oração pedindo a destruição dos seus inimigos. Davi sempre fazia isso, é muito rotineiro, nós ouvimos mais uma vez ele fazendo esta oração. E ao final ele tem uma afirmação de confiança em Deus, o seu refúgio, que ele sempre demonstra isso em suas passagens, especialmente nos salmos que ele sempre traz para nós aí. Vamos lá então, 59, versículo 1. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam. Então veja que é a oração muito sincera, muito pontual, que o próprio Davi faz quando assim estava no reinado. E um detalhe interessante que Davi, ele, por mais que era um grande rei de Israel, ele sempre tem essa mesma particularidade. Ele só vencia as batalhas porque primeiro ele pedia a Deus que pudesse ir à frente de suas batalhas contra os inimigos. E isso é uma particularidade que a gente percebe ainda hoje. O povo de Israel, eles têm esse hábito de toda e qualquer batalha, seja lá qual for o inimigo, Deus primeiro é invocado para que também dê a eles a vitória sobre os seus inimigos. Verso 2, salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando me matar, homens cruéis estão fazendo planos contra mim. Mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito. Então, o que esses inimigos estavam causando não somente em sua vida, mas até mesmo do seu povo, que aqui ele está intercedendo pelo povo de um modo geral, porque muitas vezes os inimigos eles não têm assim nada para fazer a não ser atacar, porque muitos que vêm contra nós, eles não estão lutando por uma causa específica. Mas é interessante a gente observar que existe um velho ditado que diz assim, a luz que brilha, muitas vezes ela é perseguida por moscas, por insetos, enfim. Toda luz que esteja brilhando, geralmente ela é perseguida por N coisas. E isso acontecia também lá no tempo do próprio rei Davi, que acontece então que aqui ele diz muito claramente, eles estão esperando me matar, homens cruéis estão fazendo planos contra mim, mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, ou seja, aos olhos humanos, Davi aqui se considera um homem justo, não tinha por que ele ter inimigos, mas ele o tem. E essa é talvez a primeira lição que a gente pode aprender. Muitas vezes nós sofremos represália, ataques e às vezes temos inimigos também, não porque você fez isso ou aquilo, mas aquilo que eu disse antes, geralmente a luz que se destaca, ela sempre é perseguida. Existia até um professor que hoje é falecido, lá no seminário, que ele dizia assim, uvas doces sempre são muito perseguidas pelas vespas. E significa que a pessoa que tem o seu sabor, a sua doçura, muitas vezes são perseguidas por pessoas que querem aproveitar a situação e se apropriar da doçura daquela uva. Uma linguagem bem poética aqui, para que você entenda aquilo que ele está dizendo aqui. Versículo 4, ele segue dizendo, então, nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. Então, aqui, falta aqui. Qual era a falta que Davi tinha? Ele não vê nada em si, mas ele tem inimigos e vem contra ele. E aí no versículo 5 ele vai de novo interceder ao Todo-Poderoso, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vem, ó Deus de Israel, acorda, castiga as nações pagãs. Não tenhas pena desses traidores perversos, ele diz. Veja que no versículo 5 ele intercede por
o Deus que é todo-poderoso. Então, não é um Deus qualquer, não é um Deus como os pagãos o tinham, vários deuses, Deus para qualquer coisa, é Deus para qualquer situação, é um Deus diferente. Mas nós estamos falando aqui do Deus Todo-Poderoso, que a igreja cristã confessa. Nós no Credo Apostólico dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Significa que não há nenhum outro Deus como nós. E, biblicamente falando, não existe outro Deus. Esse é o Todo-Poderoso, está acima de qualquer Deus que os homens tenham feito, criado, e nele nós podemos recorrer, buscar, que ele defende a nossa causa. Acorda e castiga as nações pagãs. O que ele está falando aqui? Nações pagãs são aqueles povos que estão adorando outros deuses, tem vários deuses, e o povo de Israel muitas vezes precisou lutar ou travar batalhas contra povos inimigos que eram pagãos, que adoravam outros deuses. E Davi aqui diz assim, olha, não durma no ponto, vá lá, ataca esses traidores perversos, porque geralmente vem contra o povo de Israel até mesmo para tomar o território que era deles lá. Isso a gente vê até nos dias de hoje. O povo de Israel lutando contra inimigos que muitas vezes vêm e os atacam até por conquistar território israelita. Vamos para o versículo 6. Antes eu quero cumprimentar também quem está conosco, seu Domar Bergman, abraço, seu Domar. Temos também Vanderleia Soares, bom dia Ed Krause Schwartz, bom dia, Senhor, parabéns. Opa, mudou a palavra, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso que a Ed quis dizer, né? Abraço, Ed. Maria Andréia Soares, bom dia, Darli Pribe. Estamos aí no Café Teológico de hoje, estudando mais um Salmo hoje 59. Vamos para o versículo 6. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. Perceba que geralmente os ataques do inimigo, que aqui Davi está mencionando, por mais que seja uma linguagem poética, ele diz que é à noite que eles atacam, como cachorros rosnando contra eles. A língua deles fere como espada, eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. O que ele está dizendo com língua? Provavelmente calúnias, fofoca contra o próprio Davi e o seu povo estava acontecendo. Então, uma língua que fere como espada é aquela língua que promove fofoca e calúnias. Isso hoje em dia você percebe que muitas vezes, quando nós somos atacados verbalmente, até mesmo através de conversas inventadas, que são, em outras palavras, a fofoca, ela fere como uma espada, ela corta. E isso que ele está dizendo aqui também. E grito insultos e ameaças e penso que ninguém está ouvindo. Versículo 8, mas tu zomba deles, ó Senhor, tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder, tu és minha fortaleza. Veja que é até mesmo engraçado quando Davi diz assim que Deus, quando olha para as pessoas que não creem nele como Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Deus ri dessa gente. E eu, às vezes, eu preciso rir junto, porque como que muitas vezes você pode perceber que Deus tem rido de pessoas que creem, às vezes, em coisas que fizeram, deuses criados por mãos humanas, deuses que eles adoram, enfim, às vezes são astros, às vezes são imagens e por aí vai. E Deus ri dessa gente porque isso é tolice. Deus aqui, não somente nesse texto, mas por diversas passagens, o texto bíblico diz assim que nós não devemos adorar nem imagens, nada daquilo que Deus proibiu nós adorarmos. O único que é para ser adorado é o Todo-Poderoso. Mas no decorrer da história da humanidade, a gente percebe que as pessoas elas têm crido em deuses falsos. E diante disso, o texto é muito claro que Deus está rindo e zombando dessa gente que, em outras palavras, Deus ri no sentido de isso é chacota
para Ele, porque nós sabemos daquilo que Ele não somente espera, mas também daquilo que Ele é, como Deus Todo-Poderoso. Então, imagine se Deus estivesse rindo de você. Como que isso é até mesmo constrangedor, né? Então, só para você entender, se você está adorando um Deus falso, Deus está rindo de você. Porque isso é contra a sua própria vontade, sua palavra, e a criatura, ela saiu do trilho, seria isso, talvez a melhor linguagem. Ela precisa e foi criada para adorar um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos que quando o ser humano não está fazendo isso, Deus está rindo dele. Deus está tirando, como diz, tirando sarro dele, porque está adorando deuses falsos. Versículo 10, com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro, ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Com o seu amor, Deus ama o seu povo. E isso não somente nós sabemos a partir da obra de Jesus na cruz, mas nós sabemos por toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, que Deus está mostrando o seu amor por diversas maneiras e formas, e claro, de uma forma muito pontual na cruz, quando ele entregou seu filho. Agora Davi diz aqui, com seu amor Deus virá ao meu encontro. O seu amor é a sua misericórdia, ou seja, Deus ele se rebaixa, ele desce para socorrer os seus filhos. E a gente sabe disso de uma forma muito pontual, nós temos isso na obra de Jesus, que Deus, conforme Paulo diz, Cristo tinha a forma de Deus, ele era Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, mas ele se humilhou ao ponto de se tornar como um de nós. E isso faz a diferença porque nós temos um Deus que se compadece de nós. Não é um Deus que está sentado num trono esperando que você o sirva, faça sacrifícios, exigências, mas é um Deus que se achega a nós. E isso é maravilhoso quando nós sabemos que, até mesmo quando os inimigos vêm nos atacar, tem um Deus que desce com seu amor para nos socorrer. Então, o meu Deus virá ao meu encontro, ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. E esse ver a derrota dos inimigos, nós sabemos que isso se concretizará de uma forma muito precisa quando Jesus vier na segunda vez. Todos nós sabemos, e isso a gente não pode desmentir, que a palavra de Deus diz assim, no dia do juízo virá para julgar os vivos e os mortos, ou seja, todos estarão diante do tribunal de Deus e haverá uma separação. Os que crerem em Jesus herdarão o céu, os que não creram serão condenados ao inferno juntamente com o diabo e Satanás. E isso nós iremos ver. Então, podemos jogar esse texto lá para frente, quando Davi diz assim, fará que eu veja a derrota dos meus inimigos. Essa derrota nós também veremos. Então, o convite para você é, esteja do lado certo, esteja do lado de Deus, esteja do lado de Cristo, creia nele e o confesse como Senhor e Salvador para não ser derrotado. Porque o destino final já está decretado, a derrota é certa para o inimigo. E nós o veremos nos nossos próprios olhos. E isso não é conversa que seja, não é politicamente correto. Isso a Bíblia está dizendo. E a gente precisa de novo lembrar e com muita ênfase ressaltar isso, enfatizar e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas saibam disso, que, mas não, a gente sim respeita quem não quer adorar o Deus verdadeiro, mas a destruição é certa já para quem não está crendo no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Versículo 11, ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Por que Davi pede agora assim, não acabe de uma vez, ou seja, não acabe de uma forma que seja... Deus podia acabar com um sopro de sua presença, de sua boca. Agora, por que ele está pedindo isso? Olha só que forma interessante que Davi diz aqui. Ó Senhor, nosso escudo espalha
os com o teu poder e derrota-os, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Está ali no versículo 11. Toda vez que nós estamos passando por provações na vida, ela se torna muito mais pedagógica e, ao mesmo tempo, ela se torna muito mais eficaz para o nosso crescimento se ela tiver uma certa duração na nossa vida. Tipo assim, se eu sofrer hoje e amanhã já estou bem, aquilo talvez não me ensinou muita coisa. Mas se a provação ela passar e durar um pouco mais tempo, ela trará um ensino muito maior na vida daquele que esteja sofrendo. E é isso que Davi está falando aqui. Não acabes de uma vez com os meus inimigos, ou seja, mostra ao meu povo que de fato aqueles inimigos, eles também são instrumentos de Deus para que nós possamos crescer e adorar o Deus Todo-Poderoso. O que ele está dizendo aqui? Porque se Deus destruísse ou acabasse eles de uma vez, talvez a lição que poderia ser tirada e aprendida com a adversidade não seria tão pontual quanto se ela se estender um pouco mais. E isso é importante. Muitas vezes, nesse mundo corrido que nós temos, nós muitas vezes queremos que as coisas passem rápido, que a dor acabe logo, que a provação passe rápido, que a gente tenha a vida normal de volta. Mas aí a gente precisa de novo pensar e refletir. Quando nós estamos sendo provados, sim, peça a Deus que o livre. Mas também, além de pedir que Deus o livre, peça que Deus também te faça amadurecer, crescer e aprender grandes lições durante a prova, porque quanto mais ela durar, mais forte você se tornará. E essa é a pedagogia de Deus, que é importante a gente aprender também. E é isso que Davi está dizendo ao Deus que pode ensinar ao seu povo, a nação quem ele estava à frente, de uma forma muito mais proveitosa se eles verem pausadamente o poder de Deus derrotando seus inimigos de forma um pouco mais lenta. Então, não acabes de uma vez com os meus inimigos. Versículo 12, todas as vezes que eles falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho, eles amaldiçoam e mentem. Versículo 13 é um bloco, né? A gente percebe que cada 2 versículos é um bloco, por isso peço que os destruas quando estiveres irado e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. Essa ideia que Davi traz aqui de que Deus é um governante, que Israel até então era um país teocrático, isso é um sonho de que não somente Deus tinha esse sonho, esse desejo, mas até mesmo era a ideia original de que Israel se tornasse uma nação que se tornasse também referência e exemplo para as demais nações no mundo de que eles criam no Deus Todo-Poderoso e que esse reino se estende pelo mundo inteiro. Então, o exemplo de Israel, pena que eles não saíram fora, não creram no Filho de Deus, que foi enviado, porque Israel era para ser uma referência de exemplo de fé e testemunho para as outras nações de crerem nesse Deus que salva, ou seja, que envia o seu Filho para salvar a todos nós. E isso ele está dizendo aqui. E aí todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende por mundo inteiro. Infelizmente, nós sabemos que não tem ninguém olha para Israel hoje como exemplo de adoração ao Deus único e verdadeiro, por mais que tem grandes lições que nós podemos tirar a partir da cultura, até mesmo da fé judaica. Versículo 14. De noite os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. Ele repete então o que ele disse lá em cima, versículo 6, versículo 14 é uma repetição, ou seja,
A batalha sempre se começava à noite, a gente percebe isso então nitidamente. Cumprimento também quem está conosco, a Maria Andréa Soares, eu já cumprimentei, também a Darli Pribe, Patrícia Schroed, bom dia Eli da Silva Duarte, Cleidir Pisque, bom dia também a Neiva Helvig, bom dia também ao Everton Silva, a todos aí bom dia. Vamos lá então, temos versículo 14, já disse, 15, eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer e uivam e se não encontram comida que chegue. E o versículo 16, então, a gente encerra 16, 17. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder, de manhã louvarei bem alto o seu nome, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor, tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. E ao término, então, versículos 16 e 17, Davi nos ensina a adorar ao Deus que é refúgio e fortaleza. A gente lembra isso também, sempre eu gosto muito do Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Isso nos lembra, mais uma vez, que nós temos um Deus que ele é refúgio onde você pode se esconder. Fortaleza, imagina uma fortaleza, alguns lugares no Brasil afora, existem fortalezas desde lá do Brasil colônia, onde eram lugares construídos pelos militares para proteger fronteiras, entrada de povos inimigos no território que estava sendo colonizado. Isso mais uma vez lembra, eu já disse até ontem, a fortaleza São José de Macapá, é uma estrutura enorme construída pelos escravos, durou 18 anos, foi feita toda de pedra, ali nas margens do rio Amazonas, protegendo o território amapaense, bem como também o restante do Brasil. E ali ainda hoje é um ponto turístico, até mesmo uma referência para o estado do Amapá. Isso nos lembra que lá era um local, e a fortaleza ela é um local de proteção, um local onde é difícil, mesmo que houvesse um bombardeio, os militares serem atingidos ou até mesmo sofrerem alguma morte, porque lá é um lugar muito seguro, a fortaleza. Então, o salmista, quando ele diz isso, ele está se referindo a esse lugar. Deus, ele é fortaleza, por isso eu cantarei. Então, por que Davi canta? Ele está feliz, alegre, porque Deus o protege daquilo que poderá acontecer contra a sua própria vida. Ele, como um rei de Israel, sabia que os seus inimigos sempre estavam rodando em volta como cachorros, ele diz, uivando. Agora, ele pode se esconder em Deus, se refugiar em Deus, que ele é refúgio e fortaleza. E ao final 17, então, eu louvarei, ó Deus, meu defensor, minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Então, olha que bela afirmação, ele encerra o salmo dizendo assim, ele defende, porque ele é fortaleza e porque ele ama. E isso, mais uma vez, nos convida a crer nesse Deus que está do nosso lado. Essa é a grande e maravilhosa notícia. Nós temos também inimigos. E talvez não sejam inimigos humanos, mas nós temos o maior inimigo, o diabo e Satanás, o inimigo de nossas almas. E esse muitas vezes vem para nos atacar, para desanimar, para trazer, às vezes, até discórdia na vida nossa com os nossos queridos, muitas vezes para causar inimizade, muitas vezes para nos esfriar na fé. Ele sempre vem para atacar, geralmente ele nos quer atacar a fé em Cristo Jesus. Mas lembre-se, nós temos um Deus que é defensor e Jesus também se apresenta diante de nós como um Deus que se levanta para nos defender. E esse se levantar para defender é uma referência de que Jesus também ele é o nosso advogado. João vai dizer isso, que Jesus é o nosso advogado que nos intercede junto a Deus, o Pai. E esse defensor nós podemos crer, tê-lo e muito nos alegrar, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. Os inimigos estão aí, o diabo quer nos fazer esfriar na fé, nos
fazer até mesmo desleixar na vida cristã, crer nesse Deus, só que ele defende-nos. Por isso que ter Jesus é muito mais do que adorar um Deus que está sentado num trono, que está cobrando que nós façamos isso ou aquilo. Ter a Jesus é ter um Deus que ele é refúgio e fortaleza, ele é defensor e é ele que nos ama. Então, a maior prova disso nós temos na cruz. Por isso que Paulo vai lembrar mais uma vez, se Deus nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu por nós na cruz. E ali está a maior derrota do nosso inimigo. Ali está decretado que o diabo é um perdedor e só vamos esperar o tempo para a sua destruição definitiva. Guarde isso no seu coração e não se esqueça também de orar o Salmo 59 em todos os momentos. Salmo 59, este foi então mais um para você no dia de hoje. Eu acredito que você sempre tenha crescido um pouco mais e louvamos a Deus pela vida de cada um, por mais esse estudo. Abraço a Roberta Siffert, que está lá no hospital. Abraço, Deus abençoe, melhoras para você. Estive lá ontem com ela, Deus dará força e saúde mais uma vez. Cremos nisso e estamos orando por isso. Vamos então, encerrando aqui. Você que chegou agora ao final, você pode também assistir, depois de terminar essa live, você assiste de novo. Você pode voltar e reassistir esse conteúdo mais uma vez, ok? Obrigado a você que deixou seu comentário. Aproveite e compartilhe com os seus. Importante, manda lá para a sua igreja, seu grupo lá da igreja que você tenha, enfim, para que você também possa ser um semeador, alguém que compartilhe e testemunhe essa palavra ao coração de tantos, ok? Agradeço muito se você assim o fizer. Também os que deixaram seu comentário, seu like nesta manhã, no dia de hoje, aqui com o nosso estudo. 60 é o salmo da semana que vem, quando nós vamos estudar mais uma vez. Eu quero mais uma vez agradecer também a todos e vou ficando aqui com o meu cafezinho, café de qualidade você já sabe, adquira o seu e vamos fazer a missão também. O simples fato de tomar café, você recebe aonde você estiver e nós vamos trazendo e abençoando a igreja perseguida. Falando de perseguição hoje, há muitos irmãos nossos são perseguidos e vamos se juntar como corpo de Cristo e auxiliar também aqueles com o cafezinho. Você toma café, 10% a gente destina para a instituição Portas Abertas. Abraço a você, Deus abençoe, saúde e paz a todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.